Olá, tudo bem? Hoje eu quero te contar a história de como surgiu a Igreja Menonita, ou também todo o processo da criação, né, como funcionou a Reforma Anabatista, ou chamada também de Reforma Radical. Bom, eu sou formado em Relações Internacionais, o que me leva também a me interessar por estudar a relação de poder entre os países e os estados e como isso influenciou na formação de diversos grupos cristãos. E a primeira pergunta que eu te faço, que é importante para a gente refletir sobre como veio a se iniciar essa reforma dentro da igreja na Europa, é: o que significa poder? Como você definiria essa palavra? Entre as muitas definições possíveis, a que eu gosto muito é essa de a habilidade de fazer com que os outros façam a minha vontade. E isso é uma coisa inata que todo ser humano tem, esse desejo natural, desejo por controle, por domínio, por poder, por estar no topo. Agora vamos pegar essa ideia de poder e colocar lá dentro do século XVI na Europa. Então nós temos duas instituições muito poderosas: o rei e o papa, o Estado e a igreja. E esses dois grandes poderes andam de mãos dadas, lado a lado, para manter o poder sobre a sociedade. Isso é uma relação de poder entre os dois, essa parceria entre Estado e Igreja que já anda há centenas de anos, se intercalando entre tempos onde o rei é a pessoa mais poderosa, momentos onde o papa é a pessoa mais poderosa. Na mão deles estão o exército, o dinheiro, né, o monopólio do poder ou da violência, né, como depois faria a crítica socialista. E como que eles conseguem manter o poder por tanto tempo? Um deles é pelo monopólio do conhecimento, o controle do conhecimento bíblico, inclusive. Então, o clero são os únicos que têm acesso a estudar a Bíblia, que está escrita até esse momento só traduzida para o latim, a língua que o povo não consegue ler. E assim eles conseguem manipular também, de certa forma, a informação. Precisa se saber que nesse período do século XVI poucas pessoas sabiam ler e escrever, e a maioria do conhecimento é passado via oral. Para a gente fazer um pequeno comparativo, como a relação de conhecimento hoje com aquela época, disse que uma pessoa hoje, uma criança até hoje, tem mais conhecimento do que um rei tinha naquela época, na sua vida toda. Então nós vivemos numa geração onde nós temos muito conhecimento. Uma semana lendo o jornal hoje, você tem mais conhecimento do que uma pessoa nessa época recebia na vida toda, né? E aí nós lembramos também, né, por exemplo, do Salmo 78, onde a Bíblia diz, né, que uma geração passa as verdades bíblicas para outra geração. Então a gente tem essa responsabilidade de passar o conhecimento de Deus adiante. Aí voltando agora para essa relação de poder entre Estado e Igreja, também não podemos generalizar que por causa desse desvio ou pelo esse desejo absurdo de poder, toda a igreja se desviou. Não, sempre houveram pessoas e movimentos e grupos que estão lá com o desejo real de buscar Deus. A gente não pode anular o agir de Deus em todo o período, né, antes da Reforma Protestante, isso não. Mas esses grupos que são os fiéis, assim, digamos, são geralmente isolados, ignorados, perseguidos, eliminados à força. Um grande fator que influenciou a reforma protestante como um todo e a reforma, né, anabatista, menonita, foi a invenção da prensa de Gutenberg. Ela é considerada a invenção mais importante do segundo milênio. Ou seja, entre todas as coisas que foram criadas do ano 1000 ao ano 2000, a mais importante de todas foi a prensa. Por quê? Porque ela permitiu um rápido transmissão de conhecimento. Então, uma prensa fazia o mesmo serviço do que 500 monges escrevendo com uma pena. E essa invenção foi inventada, digamos assim, pela burguesia. Ela não estava no controle nem da igreja e nem do Estado, do rei. O que fez com que o conhecimento começasse a se espalhar de forma assombrosa sem ninguém poder controlar ele, né? Um comparativo semelhante ao que a gente vive com a internet hoje em dia. E a quantidade de livros impressos a partir do momento em que existia a prensa começou a se multiplicar exponencialmente, né? Sendo que já no século XVIII nós já temos mais de 1 bilhão de livros impressos. Então, isso teve uma transformação muito forte na igreja também. Né? Então nós vemos que
para entender um pouquinho agora como que isso está junto com a igreja. Então, né, qual foi o caminho aí que essa reforma chegou na igreja? Primeiro nós temos a pessoa aí de Wycliffe também chamado, que traduziu a Bíblia para o inglês no século XIV, 1300, 1200, final de 1200, 1300 mais ou menos. E ele, por causa dessa tradução para o inglês, foi morto, e mesmo depois que ele já estava morto, o Papa ainda mandou queimar o corpo dele, assim, como dizer que tipo, o que você fez está muito errado. Cerca de 100 anos depois dele, veio um outro reformador, chamado de Jan Hus, que faz uma reforma dentro da igreja na República Tcheca. E ele foi também morto depois pela Igreja Católica. Mas ele profetizou que 100 anos depois que ele morresse, iria vir um outro profeta, um outro líder para fazer uma reforma ainda maior que ele. E realmente 100 anos depois nasce Lutero e inicia então a reforma protestante na Alemanha. Então Lutero é esse homem que ele era um monge, ele viveu uma vida tendo um pai muito rígido e duro, o que fez com que ele tentasse agradar muito o pai e dessa forma refletiu também no seu relacionamento com Deus, um homem que nunca sabia se ele merecia chegar ao céu ou não, se ele era bom o suficiente. Até que ele, dentro do monastério, tem acesso a uma Bíblia e lendo a Bíblia ele chega no texto de Romanos 1,17, onde diz que o justo viverá pela fé. E Lutero tem então uma revelação de Deus e ele entende que a salvação vem pela fé e não pelo seu merecimento. Ele chama a igreja para uma espécie de debate, no ato em que ele prega 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha, no ano de 1517, mas essa chamada ao debate acaba gerando muita discussão e a igreja, o clero, o topo da igreja não concorda com as ideias dele. 3 anos depois ele é expulso da igreja, mas os nobres alemães escondem ele dentro de um castelo e lá ele traduz a Bíblia para o alemão para que a população tenha acesso ao conhecimento bíblico. E aí a prensa permite com que muitas Bíblias sejam impressas e esse conhecimento se espalhe rapidamente para a população. Aliado a isso, existiam muitos nobres da Alemanha que aderiram à reforma protestante também por motivos políticos ou econômicos, aliando agora o conhecimento das relações internacionais. Então, dentro do catolicismo existia muito essa ideia de que ela era antipática aos negócios, porque ser rico era ser algo ruim necessariamente. Então você não podia trabalhar com dinheiro, no sentido de juros e bancos, e existiam muitos dias santos em que não se trabalhava, então a produção da terra era lenta. E as ideias de Lutero, por outro lado, trazem as ideias do protestantismo, trazem uma honra da riqueza, como se ela for conquistada de maneira honesta. O trabalho é algo louvável, ele dignifica o homem, A reforma protestante abole os dias santos, o que faz com que a produção da terra aumente. Então, faz sentido que muitos nobres aderiram à reforma protestante, alguns por fé, mas alguns também porque iria fazer bem à sua terra. Essa reforma cresce, 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 até que ela chega na Suíça, e a Suíça ela estava vivendo já um período de crise com a Igreja Católica, com a Igreja de Roma, e existe então um padre católico, que é o Zwinglio, e ele também tem acesso a uma Bíblia, vai buscar respostas. Toda a ideia da reforma protestante de Lutero já havia chegado na Suíça, e ele é envolto nessas ideias, então se torna um pastor e pregador e iniciador da reforma protestante na Suíça. E assim como Lutero fez essa reforma na Alemanha, Zwinglio fez a reforma na Suíça. Lutero tinha as 95 teses, o Zwinglio tinha 67 teses. Então ele muda a igreja na Suíça também, permitindo que os padres casem, tendo só a Bíblia como máxima autoridade e não com a tradição e a história da igreja valendo de igual. Transforma os dízimos em algo voluntário, retira a crença no purgatório e reforma a igreja. Mas tanto Lutero quanto Zwinglio romperam com a igreja de Roma, mas não romperam com aquela velha ideia que Estado e igreja andam juntos. E aí temos então o início da reforma anabatista, da reforma radical, porque 3 seguidores de Zwinglio na Suíça começam a observar que a reforma dele estava sendo freada
por interesses do Estado, e que Zwingli não compartilhava mais daquelas ideias radicais dele, porque as ideias radicais iriam ir contra o Estado, contra o bem do Estado como instituição. Então esses homens eles rompem com Lutero, com Zwingli, né? São eles o Konrad Grebel, Georg Blaurock e Felix Manz. E em 1525, dia 21 de janeiro, eles fazem o primeiro batismo de adultos, né? Então, um dos grandes pontos dessa reforma, chamada Anabatista, vem do grego batizar novamente. Eles creem, então, que a partir de agora o batismo é só para adultos e formam, então, uma primeira igreja de pessoas que creem também no batismo só por fé de adultos, na cidade de Zolikon, que fica na região metropolitana de Zurique. Por que essa crítica tão grande ao batismo? Porque naquela época o batismo tinha dois propósitos, o propósito religioso e o propósito estatal. O propósito religioso, né, de retirar o pecado original do corpo da criança, e o propósito estatal público, que é de registrar as crianças. De uma maneira que a criança nasce e é batizada na igreja, o Estado tem o controle de quantas, né, do crescimento populacional, né, para pagar impostos, para no futuro chamar soldados para o seu exército. Então, o fato da igreja batizar tem o interesse estatal junto. E isso é a crítica da reforma anabatista no seu início. Com o batismo de adultos, gera-se também, consequentemente, uma separação entre Estado e Igreja. Já desde o início eles são muito perseguidos, percebe-se que é muito difícil para eles viverem essa fé. A primeira igreja de Zolikon, ela termina, todos eles são perseguidos, ou eles abandonam a fé, ou eles têm que se mudar para outras cidades. E começam com perseguição até com morte, né? Então até em maio de 1525, né, já começam a perseguir e a matar os primeiros crentes do anabatismo. E, né, então percebe-se que até os próprios líderes, né, esse Konrad Grebel foi preso e depois ficou muito frágil na prisão, acabou morrendo. Felix Manz acabou sendo afogado num rio em Zurique. Tem um vídeo, eu coloco um link aqui embaixo no vídeo onde eu explico isso, com imagens de Zurique, o que eles chamavam de terceiro batismo. Então ele foi batizado como criança, escolheu ser batizado de novo como adulto, e aí eles matavam ele afogado, uma espécie de terceiro batismo. Isso no ano de 1527. E o terceiro líder, que é esse Georg Blaurock, foi expulso da Suíça, se muda para onde hoje é a Áustria, onde ele também é martirizado. Também tem um vídeo dele aqui embaixo. E assim como os primeiros apóstolos, né, de Jesus foram martirizados, assim também aconteceu com os primeiros anabatistas, mortes semelhantes, histórias semelhantes, né? Então, nós temos aí que dos 12 apóstolos de Jesus, 11 morreram como mártires, e dos primeiros menonitas anabatistas, muitos deles acabam também tendo o mesmo fim. Voltando aí para a reforma, então, no ano de 1527 eles fazem a sua primeira confissão de fé, sendo essa uma das confissões de fé mais antigas do cristianismo, aí depois das igrejas históricas, né? Então é chamada de confissão de Schleitheim. Tem um vídeo aqui na descrição também, né? Então lá eles falam que nessa confissão de fé, o batismo é só para adultos, que a igreja deve ser santa, então não se deve viver em pecado, que a Eucaristia, né, a Santa Ceia, é só servida para os da mesma fé, que a igreja devia ser separada no mundo, no sentido, né, de ser santificada. O pastor deveria ser uma pessoa que é exemplo, e que eles deviam ser pacifistas, e que eles não deveriam jurar, que bastasse que eles falassem sim e sim e não, assim como está no Sermão do Monte de Jesus. A igreja, essa reforma do movimento anabatista cresce, passa da Suíça para a Alemanha, chega até a Dinamarca, a República Tcheca, Polônia, Holanda. E na Holanda, então, vive um padre católico chamado Menno Simons. Mas ele diz que apesar de ele ser padre, ele não gostava muito da vida de fé, passava o seu tempo jogando cartas e bebendo. E ele é transformado a partir do momento que o irmão dele adere à igreja, à reforma anabatista, uma igreja anabatista, e morre pela sua crença na sua fé. Isso mexe com o Menno Simons, a ponto que ele diz: como que meu irmão pode ser que ele deu a vida dele pela fé, e eu, que sou um homem aqui da igreja, não vivo minha fé? O que leva o Menno Simons a começar a estudar a Bíblia, a chegar a algumas conclusões que
que ele via que não estavam certas dentro da Igreja Católica onde ele estava, ele então resolve deixar a Igreja Católica e aderir ao movimento Anabatista. Isso acontece no ano de 1536, e ele se casa no mesmo ano ainda, e os seus conhecimentos teológicos que ele adquire dos seus estudos teológicos, né, para a formação de padre, ele usa depois e acaba se tornando um dos líderes do movimento anabatista. E depois, por causa disso, ele acaba, o movimento anabatista começa a se chamar de Menonitas, ou seja, os seguidores do Meno, porque esse tal de Menno Simons na Holanda se tornou o líder do movimento, e o movimento acabou aderindo o seu nome. Então, né, ele mesmo nunca chegou a ser preso ou martirizado, mas muitos dos que hospedaram ele, porque ele teve que se esconder em muitas casas, aí também foi perseguido, muitos dos que hospedaram ele chegaram a ser presos, né? Na Holanda, inclusive, um dos maiores pintores de todos os tempos, o Rembrandt, também era um convertido menonita, e a partir de 1545 a igreja começa a se chamar de menonita por causa dele, né? E aí tem essas histórias, né? Como a confissão de fé dizia que o teu sim, sim, o teu não, não, que você deve falar sempre a verdade. Conta-se essa história de que ele uma vez estava com um grupo de irmãos da igreja e a polícia, né, o Estado, os soldados entram lá para prender e não se sabia quem era o Menno Simons, então ele mesmo se levanta e fala: nenhum deles aqui é o Menno Simons. E os soldados vão então embora, sendo que na verdade era ele mesmo, mas ele se refere aos outros fazendo uma jogadinha de palavras aí, sem mentir, mas se livrando assim da prisão. Então temos aí um comparativo de alguns dos apóstolos de Jesus que foram martirizados e alguns dos anabatistas. Então tem a história famosa do Dirk Willems, que fugiu da prisão no inverno, na neve, o seu carcereiro corre atrás dele, o carcereiro acaba caindo o gelo quebra, ele cai na água, e o Dirk Willems volta para salvar o seu carcereiro, né? E os carcereiros, em vez de ser misericordioso, prende ele novamente, e depois ele é queimado na fogueira. Né? Leonard Kazel também foi um padre, e depois ele foi condenado à fogueira, e ele, né, conta essa história que ele segura uma flor e fala que se ele realmente seguisse a Jesus, aquela flor não ia se queimar no fogo, e a flor não se queima, e aí o carcereiro se converte também, e assim as histórias são semelhantes às histórias dos primeiros apóstolos. Como que eles depois, né? Como que existem menonitas hoje no Brasil, se esse é um movimento histórico da Alemanha, da Holanda, da Suíça? Então, depois de eles serem perseguidos aí, tanto pelos católicos quanto pelos luteranos, porque eles não eram aliados de nenhum estado, eles acabam sendo convidados pelo reino da Polônia, que é esse azul clarinho no mapa, para trabalhar lá, porque pense, trabalhadores pacíficos que não querem arrumar confusão, que são contra a guerra, quem não quer trabalhadores desses no seu país? Eles são chamados para lá. O que acontece, né, lá pelo ano 1535, já existem primeiros anabatistas menonitas na Polônia. O que acontece é que depois a Prússia acaba tomando o controle da Polônia, e muitos menonitas teriam então que se tornar soldados do exército da Prússia. Mas como eles eram pacifistas, eles não queriam. Então, nisso acontece que a czarina da Rússia, Catarina, convida eles para irem morar na Rússia, como colonos alemães, colonos prussos. Eles saem então da Prússia, grande parte deles se move à Rússia, e aí, né, séculos depois vem o comunismo na Rússia, e aí muitos deles saem então, né, ali pelos países bálticos, vindo até a Alemanha, e da Alemanha o Brasil e o Paraguai convidam muitos menonitas para virem morar na América do Sul, e assim é o caminho ao longo dos séculos de como eles vieram parar no Brasil. Qual é o legado da igreja, então, menonita para todo o movimento cristão e para nós hoje? Bom, o primeiro ponto é que somos nós hoje, né, os cristãos. Então, muitos dos cristãos têm influência histórica menonita. Hoje em dia são cerca de 2 a 3 milhões de crentes que se identificam como parte de uma igreja menonita. Pessoas de fé que amam a Bíblia e também têm esse interesse em passar a fé para a próxima geração. O que a igreja, essa reforma anabatista menonita trouxe para o cristianismo, né? Em primeiro foi essa valorização da separação entre Estado e Igreja. É a primeira das igrejas a defender a separação total entre Estado e Igreja, ainda no século XVI.
O segundo ponto é o batismo só para adultos, também uma das primeiras igrejas a defender isso, um ponto hoje bem comum na maioria das igrejas evangélicas, protestantes. O ponto de liberdade religiosa, eles sempre defenderam liberdade religiosa e não que o Estado pudesse definir uma religião como única no seu Estado, mas o fato de que cada um possa escolher a sua religião com liberdade. E através da Igreja Menonita, dessa reforma anabatista, surgem outras denominações também, né? Como a Igreja Batista. Nos Estados Unidos tem bastante a Igreja dos Amish, ou a Igreja dos Quaker, ou também assentou a base para que outros movimentos, né, de avivamento religioso pudessem surgir depois, como os Moravianos, ou o movimento de John Wesley mais tarde. Então essa é um pouco a história do contexto de como surgiu a Igreja Menonita, toda a reforma anabatista. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até uma próxima.